Sabe, a gente costuma imaginar a história do nascimento de Jesus como aquela cena de presépio, super serena, tranquila, não é? Mas a realidade, pelo menos no relato de Mateus, capítulo 2, foi bem diferente. Aquilo ali foi um verdadeiro terremoto político. Um acontecimento que provocou reações extremas, que foram do medo à adoração. Vamos dar uma olhada em como a chegada de um rei recém-nascido conseguiu abalar um reino inteiro. E tudo começa exatamente aqui, com essa pergunta. Uma pergunta aparentemente simples, feita por estrangeiros, mas que tinha um peso assim imenso. Quando os magos chegam em Jerusalém e falam isso, eles basicamente acendem o pavio de um conflito que vai definir toda essa narrativa. Isso não era só um pedido de informação, não. Era um anúncio que desafiava a ordem estabelecida bem na cara do poder. Então, como era de se esperar, a notícia não foi recebida com festa, muito pelo contrário, foi com o alarme. A chegada de um novo rei dos judeus não era uma boa notícia para quem já estava no trono. Vamos ver como essa revelação se espalhou que nem fogo, sabe? Gerando medo e uma crise política quase que imediata. Essa pergunta não ficou restrita a um círculo pequeno, de jeito nenhum. Ela voou direto para os ouvidos do rei Herodes, e a reação foi instantânea. Pânico. E não só no palácio, mas, como o texto diz, em toda Jerusalém. O povo conhecia muito bem a paranoia e a brutalidade do seu rei. Ele sabia que qualquer ameaça ao trono, fosse real ou só imaginária, podia acabar em um banho de sangue. O medo era palpável no ar. Agora, vamos mudar o foco e falar sobre os mensageiros dessa notícia tão perturbadora, os magos. Afinal, quem eram esses homens? O que motivou eles a encarar uma jornada tão longa, tão difícil? A identidade deles é uma peça-chave para a gente entender o que está acontecendo aqui. Primeiro de tudo, é muito importante corrigir um mal-entendido comum. Os magos do texto original não eram mágicos de cartola. As fontes descrevem eles como nobres, sabe, parte de uma elite super culta e influente. Pensa neles como os filósofos, os cientistas e os conselheiros políticos da época. Eram os mestres da sabedoria do Antigo Oriente. A busca deles era intelectual, era espiritual, não tinha nada a ver com truque de mágica. E aqui está o ponto que conecta tudo. Por serem estudiosos, eles tiveram acesso às escrituras hebraicas. E ao estudar profecias como as do livro de Daniel, eles chegaram à conclusão de que o tempo para a vinda do Messias estava próximo. Ou seja, a jornada deles não foi um acaso, foi o resultado de anos de estudo e de uma convicção muito forte que colocou eles em movimento. E que movimento, hein? As fontes sugerem uma jornada de mais de 650 quilômetros. Dá para imaginar isso? No mínimo 3 semanas de viagem sem parar. Esse número não é só sobre distância, gente. É sobre uma dedicação, uma convicção fora do comum. Eles estavam totalmente comprometidos com essa busca. Agora, vamos para o outro lado da moeda. A reação totalmente oposta. A do antagonista da história, o rei Herodes, e também a da elite religiosa de Jerusalém. É um contraste gritante com a busca dos magos. Herodes o Grande era famoso pela sua crueldade em eliminar qualquer pessoa que ele considerasse uma ameaça. Isso incluía vários membros da própria família dele. Então é claro que a notícia de um recém-nascido rei dos judeus não foi vista como um evento religioso, mas sim como uma conspiração política. Para ele, era uma ameaça direta que precisava ser neutralizada. E aqui a gente chega numa das maiores ironias dessa história toda. Herodes convoca os especialistas da época, os principais sacerdotes e os escribas. E eles sabiam a resposta, tinham um conhecimento profético ali na ponta da língua. Mas o que eles fizeram com essa informação? Absolutamente nada. Uma indiferença que choca, que fica ainda mais evidente quando a gente compara com a busca incansável daqueles estrangeiros. Eles citam a profecia de Miqueias com uma precisão cirúrgica. A informação estava lá, clara, acessível. Eles tinham a verdade nas mãos. Mas o conhecimento, por si só, não gerou nenhuma ação, nenhuma adoração. Continuou sendo só um fato frio, sabe? Sem fé nenhuma. É isso. A mesma revelação e duas reações totalmente opostas. De um lado, os buscadores. Viajaram, se alegraram, adoraram, obedeceram. Do outro, os ameaçados. Sabiam a verdade, mas ficaram parados, reagiram com medo, planejaram o mal e ignoraram completamente a vontade divina. Duas jornadas, partindo do mesmo ponto, mas indo em direções completamente diferentes. No meio dessa trama toda de intriga e ameaça, um elemento novo entra em cena:
a intervenção divina. Os sonhos se tornam uma ferramenta crucial para proteger a criança e frustrar os planos de Herodes. Repara no padrão que se forma aqui. Primeiro, os magos são orientados a pegar um outro caminho para casa, despistando Herodes. Logo depois, José é instruído a levar a família para a segurança no Egito. E por fim, o mesmo método é usado para sinalizar que o perigo acabou. É uma sequência muito clara de proteção divina que vai se desenrolando passo a passo. A história agora toma um rumo bem sombrio. A fúria de Herodes, quando ele percebe que foi enganado, leva a um dos atos mais trágicos de toda a narrativa. E como é um padrão em Mateus, até esse evento terrível é visto como o cumprimento de uma antiga profecia. Essa foi a culminação da paranoia de Herodes. O medo e a raiva dele se transformaram numa ordem de uma crueldade que a gente nem consegue descrever. O ataque não foi a um alvo específico, mas a toda uma geração de crianças inocentes numa pequena vila. Um ato que, infelizmente, se encaixa perfeitamente no perfil de um tirano encurralado. E o autor do Evangelho conecta essa tragédia a uma passagem de Jeremias. A imagem de Raquel, a matriarca, chorando pelos filhos exilados, é usada para dar um contexto profético para a dor das mães de Belém. A dor delas, segundo Mateus, ecoava um lamento muito antigo na história de Israel. A jornada da família ainda não acabou, não. A fuga, a vida no Egito e o retorno para um lugar bem inesperado são, na narrativa de Mateus, os últimos fios de uma tapeçaria profética que está sendo tecida. A estadia no Egito não foi só uma manobra de segurança. Na visão de Mateus, aquilo ali também ecoava uma antiga profecia. A segurança da criança foi garantida fora da terra de Israel, o que preparou o terreno para o próximo passo de um retorno que foi, digamos, orquestrado divinamente. E aqui está a citação de Oséias 11:1. Originalmente essa frase se referia à nação de Israel saindo do Egito lá no Êxodo. Mas Mateus a aplica a Jesus. A história do filho, então, repete a história da nação, criando um paralelo muito poderoso. Mesmo com Herodes morto, o perigo ainda não tinha passado. O filho dele, Arquelau, que governava a Judéia, era tão cruel quanto o pai. Então, depois de mais um aviso divino, a família é desviada para Galileia, para a pequena e insignificante cidade de Nazaré. E até mesmo essa escolha, que foi ditada pela prudência, é apresentada como a peça final desse quebra-cabeça profético. E, no fim das contas, a análise dessa narrativa toda nos deixa com essa pergunta fundamental. Como pode a mesma revelação inspirar adoração em uns e violência em outros? A chegada de um rei provocou a adoração sincera de estrangeiros que viajaram centenas de quilômetros, provocou a indiferença calculista daqueles que tinham todo o conhecimento e provocou uma fúria assassina do poder estabelecido. O ponto crucial parece ser o seguinte: a revelação em si não determina a resposta. O que determina é a condição do coração de quem a recebe. E essa é uma reflexão que, com certeza, atravessa esses 2 milênios e continua muito relevante até hoje.